Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sejam todos bem-vindos à nossa pergunta que não quer calar. Nesta manhã, logo depois do Salat al-Fajr, temos a honra e a presença de estar aqui com o Sheikh Ali Abdouni, o presidente da OAMI, mais uma vez. Fadilat al-Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan por aceitar o nosso convite mais uma vez. Sheikh, uma pergunta muito comum que aparece principalmente da parte dos jovens e outros, que às vezes eles acabam, ou às vezes o ser humano acaba caindo neste erro. A pergunta qual é, que não quero calar, a pergunta é: se o indivíduo ele dormiu com a esposa durante o jejum do mês de Ramadã, ele coabitou durante o jejum do mês de Ramadã, como é que fica a situação desse jovem? Como é que fica a situação dessa pessoa? Como é que ele deve proceder? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que a pessoa mantesse relação com seu cônjuge durante a noite, como está nos versículos do Siyam na Surah Al-Baqarah: Uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisaikum. Allah subhanahu wa ta'ala permitiu para vocês na noite do jejum que mantessem relação com as suas esposas. Agora, se a pessoa manter relação durante o mês de Ramadã, durante o dia, enquanto ele está de jejum, ele está dessa maneira quebrando o jejum e também quebrando uma grande regra, e deve pagar uma kafara, pelo hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando do Abu Huraira, que está no Sahih al-Bukhari, que Abu Huraira disse, enquanto nós estávamos sentados junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um homem veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: ó mensageiro de Allah, eu me destruí, estou perdido. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse a ele: o que aconteceu? Ele disse: ó mensageiro de Allah, eu manteve relação com a minha esposa enquanto estava de jejum durante o dia. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou para ele: você tem condições de libertar um escravo? Ele disse: não tenho condições de libertar um escravo. Ele disse: você consegue jejuar 2 meses sequentes? Ele disse: não, também é. Talvez ele era uma pessoa idosa ou era uma pessoa que não tinha condições de jejuar. Ele disse: você tem condições de alimentar 60 necessitados? Ele disse: não tenho condições de alimentar 60 necessitados. E o homem sentou, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam continuou ensinando seus companheiros. De repente entra um homem e traz um cesto de tâmaras e coloca na frente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergunta: onde está a pessoa que questionou? Aí o homem veio e disse: sou eu, ó mensageiro de Allah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse a ele: leve esse cesto de tâmaras e dê para os pobres e necessitados. O homem disse: ó mensageiro de Allah, para pobres e necessitados mais do que a minha família, não há em Medina uma casa mais necessitada do que a minha família. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorriu e disse para ele: leve e alimente a sua família. Esse hadith nós aprendemos uma questão, que se a pessoa manter relação com seu cônjuge durante o dia de Ramadã, ele tem 3 questões que deve fazer. A primeira, se arrepender, porque o homem ele veio arrependido, dizendo para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ó mensageiro de Allah, eu me destruí, ó mensageiro de Allah, eu cometi um grande erro, um grande pecado. Então ele veio demonstrando o seu arrependimento. Então a gente deve nos arrepender, porque essa pessoa cometeu um grande pecado durante o mês de Ramadã e o dia de Ramadã. A segunda questão, ele deve fazer a kafara. Kafara, se ele tiver condições de libertar um escravo, ele deve libertar. Hoje não temos escravidão. Ele parte para a segunda questão, que seria jejuar 2 meses sequentes. Esse jejum é obrigatório se ele tiver condições de jejuar. Agora, se ele não tiver condições de jejuar 2 meses sequentes, porque esses 2 meses ele não pode quebrar nenhum dia. Se ele quebrar um dia, ele tem que retornar novamente para iniciar o jejum até terminar os 2 meses. Se ele não tiver condições, aí ele parte para a terceira questão, que seria a alimentação. Ele não pode ir para a alimentação antes de saber se ele tem condições de jejuar. Se tiver condições de jejuar, ele não vai para a alimentação, ele jejua. Agora, se ele não tiver, ele alimenta os 60 necessitados. Se ele não tiver condições de alimentar os 60 necessitados, aquilo permanece na vida dele como uma dívida se ele tiver condições. Se ele morrer e não tiver condições, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa ele.
Agora, se for dado a ele qualquer tipo de zakat, qualquer tipo de caridade, se ele teve condições futuramente de ter e adquirir isso para ele alimentar esses 60 necessitados, ele deve alimentá-los. Então, essa é a regra. Então, depois tem a terceira questão, que seria, além do jejum dos 2 meses, ele deve repor esse dia também por um outro dia. Então, ele tem as 3 questões: o arrependimento, a kafara e o repor esse dia. Se a esposa dele ela esteve de acordo em manter relação, ela também tem uma kafara. Se ele repetir isso durante outros dias dentro do Ramadã, ele cometeu isso num dia e depois no outro dia, então ele tem 2 kafara a fazer. Se for no mesmo dia, é uma kafara só. Jazakumullahu khairan. Então fica aqui claro para nós que o indivíduo que assim fez, ele vai fazer o tauba, arrependimento, né? Sim. E este sahabi, quando ele veio até Muhammad alayhi salatu wasalam, ele já mostrou o seu tauba, que ele queria se arrepender. Então ele vai fazer o tauba, ele vai fazer a kafara, que é compensação, né? Isso, compensação. E, por último, ele vai fazer o jejum, repor aquele dia. Então, caros respeitosos irmãos, esta é a regra para aquele indivíduo que quebrou o jejum. Bom, nós queremos falar mais uma coisa bem rapidinho. O indivíduo fumou cigarro de propósito no Ramadã. A pessoa que quebrar o jejum no mês de Ramadã é um dos grandes pecados que ele está cometendo, se ele não tiver motivo de doença, motivo de viagem, ou outros motivos que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que ele quebrasse o jejum. Se ele não teve motivo nenhum e quebrou o jejum com água ou com comida sem motivo, então ele estará cometendo um grande pecado. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala: aquele que quebrar o jejum durante o mês de Ramadã sem motivo, ele não irá repor aquele dia, mesmo que ele jejuar toda a vida. Então esse é um dos grandes pecados. Ele deve se arrepender e deve repor aquele dia. Até os ulama disseram que essa pessoa não tem kafara, porque o pecado que ele cometeu, se a gente falasse da kafara, então aquilo lá seria para apagar esse pecado, sendo que o arrependimento, e aí Allah subhanahu wa ta'ala, cabe a ele aceitar o seu arrependimento ou não, porque ele está cometendo um grande pecado em relação a isso. Então, se ele quebrar o seu jejum com água ou com comida, ele comete um grande pecado, tem que se arrepender e tem que repor esse dia. Agora, você perguntou se ele quebrar com cigarro. Com cigarro, sim. Com cigarro, além disso, além dele cometer o grande pecado e dele repor aquele dia, ele está cometendo também um outro pecado de se prejudicar fumando cigarro. Então ele fumou cigarro, se prejudicou. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. E não se matem. Então a pessoa que está fumando, ele está trazendo isso. Então ele está se destruindo através daquele cigarro. Então isso, dentro do Ramadã e fora do Ramadã, é um pecado. Agora, dentro do Ramadã, com certeza o pecado é maior, porque é o mês onde a pessoa tem que se afastar de todo tipo de pecados. Jazakumullahu khairan. Inshallah, a gente espera poder fazer uma live com o Sheikh ainda dentro deste mês de Ramadã, para que a gente possa conhecer mais sobre a nossa própria religião. Jazakumullahu khairan, Sheikh, por aceitar esse convite. Que Allah aceita de mim, do Senhor e de todo o umat Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Amém. Allah hafazkum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.